Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. Dias de chuva seguidos daquele sol de rachar. Assim tem sido o tempo em Fortaleza nesse mês de fevereiro. Em uma cidade quente como a nossa, é preciso conviver com o chamado mormaço, que pode ser um vilão para crianças e adultos com alguma condição que pode ser agravada. Quer entender o que é mito e o que é verdade quando se trata desse tema? Veja na reportagem. Essa é uma preocupação principalmente para quem é mãe, para quem é pai, nesse início de período chuvoso, tem muitas dúvidas, por isso nós viemos em busca de mais um especialista. O Dr. Jason Florencio pode nos auxiliar a entender o mormaço, doutor. Traz o resfriado, traz a gripe, atrapalha realmente? O que é verdade? Pronto, isso é uma dúvida bem frequente, né? bem comum entre os nossos pacientes. O que acontece? Nesse período mais chuvoso, a umidade tende a aumentar. E com a umidade, a questão de ácaros, fungos e até a proliferação de bactérias cresce um pouco. Então, aquelas pessoas que são mais sensíveis a estes agentes, eles acabam manifestando quadros respiratórios, né? E aí vem aquela rinite, aquele resfriado, né? Então, assim, ajuda nesse contexto do aumento da umidade, a temperatura cai um pouco, e as pessoas, algumas são mais sensíveis e acabam realmente manifestando. Doutor, e a gente está no início de um período letivo. Se chegar uma gripe, um resfriado, atrapalha a criançada, principalmente, claro, os profissionais adultos também, mas o que fazer, portanto, diante dessa sensibilidade das pessoas, dos pacientes? Pronto, é muito importante a gente reforçar a nossa imunidade. E como é que a gente pode fazer isso? Principalmente priorizando uma alimentação adequada, né? Um sono de qualidade. Para a criança é mais realmente difícil por causa do contato, né? A criança está sempre ali em contato próximo, mas vai muito dos pais atentar aos filhos que estão sintomáticos para que usem máscara, para diminuir a chance da transmissão e estar sempre com a caderneta vacinal em dia. Isso é importantíssimo para que a gente evite essa propagação, né? Às vezes até de um Covid, que está bem mais fraco, graças a Deus, mas de outras doenças, né, que a gente pode pegar nesse período de transmissibilidade mais alta, que as pessoas tendem a ficar mais aglomeradas. O senhor falou sobre a criançada que tem aquele contato, e aí pergunto novamente, a criançada com muita energia, deu uma chuvinha, estava sol, mas deu aquele sereno, subiu o mormaço, é evitar dessa criança sair, brincar ali num terraço, na calçada? Assim, é muito difícil a gente evitar uma criança dela brincar, dela sair e tudo. O que a gente tem que ver é essas crianças que elas estão, por exemplo, nariz escorrendo, já estão com o que a gente chama de pródromos gripais, né? Nariz escorrendo, espirrando, para que ela fique até mais em repouso para se recuperar mais rápido. E isso também, caso seja uma contaminação viral, a gente deixando ela um pouquinho mais reclusa, usando máscara, isso diminui a propagação desse vírus. Então, sim, se for possível, seria mais indicado. Reforçando, o senhor falou sobre essa vacinação, está tudo em dias, isso é muito importante, não só para essa situação do período chuvoso, mas para o ano inteiro. Exatamente, a gente tem que ter essa cultura que a vacina realmente é a nossa arma, né, contra a grande maioria dessas doenças que a gente pode prevenir, tá certo? Mas o outro contexto, que é de uma alimentação regrada, de um sono produtivo para o adulto, esse estresse do dia a dia acaba baixando um pouco a imunidade também, né? Então a gente tem que alimentação, atividade física, isso tudo num contexto global acaba melhorando a nossa imunidade. Então a gente tem que, principalmente nesse momento, reforçar esses pontos, né? Outra coisa é a lavagem de mãos, coisas básicas que a gente às vezes acaba esquecendo pelo dia a dia, e aí com essas aglomerações por causa da chuva a gente acaba ficando mais exposto. Doutor, muito obrigado pelas dicas, pelas informações. A gente fala como exemplo das mães, dos pais que têm ali os filhos pequenos, mas as dicas valem também para os adultos, inclusive nesse período de pré-carnaval, carnaval, tem que ter realmente muito cuidado com esse mormaço, com esse período também chuvoso. Eu volto com você aí no estúdio. A gente vai para o intervalo agora e na volta o assunto é a declaração do imposto de renda e o PIX. Você está por dentro desse assunto? A gente fala sobre isso daqui a pouco. O
governo federal e a Receita Federal reforçaram que não existe tributação sobre o PIX nem mudanças no MEI. Os órgãos alertam que informações falsas têm gerado confusão entre trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores. Para entender melhor esse tema, o Destaques procurou um especialista para tirar algumas dúvidas mais frequentes. A circulação de notícias falsas sobre a reforma tributária e o uso do PIX gerou insegurança para muitos microempreendedores individuais e prestadores de serviços por todo o país. De acordo com o governo federal, não houve a criação de nenhum novo imposto e não há monitoramento das movimentações financeiras via PIX para fins de tributação. Mas para quem vai tirar todas as dúvidas para a gente, para esclarecer sobre tudo isso que está acontecendo, a gente vai conversar agora com a Areta Soares, ela que é vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Ceará, e vai esclarecer para a gente, né, Areta, o que é que está acontecendo, por que essas notícias distorcidas estão circulando na internet, enfim, nas redes sociais, e por que isso gera uma insegurança, né, assim, com relação aos microempreendedores individuais. Muito bom, Tiago. Assim, acontece que a gente recebeu, né, várias solicitações, né, inclusive de clientes, né, microempreendedores. Por conta dessas notícias que se espalharam, né, a Receita Federal precisou se pronunciar e dizer que isso não aconteceu de forma aleatória, né, que, na verdade, houve uma instrução normativa, que foi a 2278, que ela equiparou ali as fintechs, né, aos bancos tradicionais. Mas essa obrigação, taxação, né, tudo isso não é do PIX. Eles precisam ter ali um montante, um totalizador das operações financeiras enviadas para a Receita Federal. As fintechs, assim como os bancos, elas precisam enviar a financeira. E esse montante ele vai ser disparado não com a finalidade de taxar o PIX. Não existe tributação do PIX. O PIX não é um imposto, ele não é uma taxa. A gente precisa entender que o que aconteceu aqui foi apenas uma prevenção da lavagem de dinheiro e que trouxe, né, para esses comentários, para essas fraudes, trouxe tudo isso uma situação de insegurança para o microempreendedor. Com relação a essa declaração, né, vamos falar assim, a gente está conversando para os microempreendedores, com relação a a declaração, né, como é que o MEI precisa declarar, enfim, tem aquele pagamento mensal que ele deve fazer, mas no ano seguinte, como é que ele declara os ganhos dele? Então, a gente trazendo agora, né, para essa área de insegurança, nada mudou. Tudo continua igual. O MEI ele vai declarar só aquilo que ele faturou, aquilo que ele efetivamente prestou de serviços ou vendeu de mercadorias. Naquele limite que a gente sabe de R$81 mil ano, ele vai continuar fazendo a declaração dele em maio e vai declarar o que ele ganhou em 2025. Não pelo PIX, não pelo dinheiro, não pelo cartão de crédito, mas pelo montante de tudo isso, né, ele vai ter feito a regularidade fiscal dele dentro do exercício, pago aquela guia mensal, que é uma guia fixa, né, e não sobre os valores que ele recebe, mas uma guia fixa, e declarar o montante que ele recebeu no ano de 2025. Isso tem relação também com a nota fiscal, assim, o MEI prestar serviço, todo serviço que o MEI prestar, ele precisa emitir nota? Agora, com a reforma tributária, sim, né, Tiago? Mas antes, não. Antes, o MEI ele só estava obrigado à emissão de notas fiscais quando ele prestava serviços ou vendia mercadorias para pessoas jurídicas. Mas agora, com a reforma, isso vai mudar e ele vai precisar emitir as notas de forma geral. É importante que as pessoas estejam atentas nessas notícias falsas, né? Que muitas vezes maquiadas, né, de informações que saíram realmente, como a senhora falou, sobre a instrução normativa, mas que acabam maquiando e transformando essas notícias em outras sobre tributação. Com certeza, Tiago. Isso é trazido, né, como lei, é trazido como proteção, mas para aqueles que desejam fraudar o sistema, para aqueles que desejam se passar pelo órgão, né, pelo órgão oficial, isso é uma mão cheia, né, vamos dizer assim, porque eles emitem informações que são infiéis, né, ao que está acontecendo na realidade, enviam mensagens via WhatsApp, fazem cobranças de DAS, né, o documento, inclusive, ele se assemelha em muito, se você for um leigo, você não vai perceber que aquilo não é oficial, mas o que a gente sempre aconselha é procurar o profissional contábil, se você tiver ali um contador, ou sempre que você ouvir falar de um órgão oficial, como a Receita Federal, procurar uma unidade física
ou mesmo, né, saber que a Receita Federal ela vai se comunicar por portais oficiais, como o ECAC. E lá dentro desse ECAC, ele vai conseguir identificar se realmente tem algum débito, tem alguma cobrança, se ele está devendo alguma coisa, se o MEI está regular ou não. Então, ele procurar os canais oficiais para que ele não seja vítima de mais golpes, né, como a gente vê circulando aí com essas cobranças via WhatsApp dos cidadãos e também dos microempreendedores. O que mais mudou com relação à reforma tributária para os MEIs? Houve alguma mudança a mais? A gente vai ter, na verdade, a emissão de nota fiscal para tudo, né? E os tributos serão substituídos, né? O que era antes ISS ou ICMS vai se chamar de IBS agora para os microempreendedores. Tá certo, Areta. Muito obrigado, viu, pelas suas informações. Tá aí, a gente conversou agora com a Areta Soares, ela que é vice-presidente, né, do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Ceará, trazendo todos esses esclarecimentos, né, sobre essas mudanças, essas notícias falsas. É importante você que é microempreendedor individual, prestador de serviços, estar atento, né, para essas notícias falsas, inclusive para não cair em golpes, né, como a doutora Areta falou agora há pouco. Agora a gente volta ao estúdio. A gente vai para o intervalo e volta rapidinho com o programa Destaques. Aproximadamente metade das construções urbanas do Brasil possuem pendências, que podem ser alguma falta de documento ou algum outro problema. A falta de regularização representa um risco significativo para proprietários e para o mercado imobiliário, podendo limitar a inclusão em inventários, dificultar transferências e travar transações de compra e venda de imóvel. Vamos entender com o repórter Tiago Noronha. Essa questão da regularização imobiliária é um desafio nacional. São mais de 30 milhões de imóveis urbanos com algum tipo de pendência. Isso chama atenção e serve de alerta também para os proprietários e para o mercado como um todo. Afinal, essa regularização afeta diretamente a valorização do imóvel. Vamos saber tudo sobre regularização imobiliária com a Lara Praça. Ela é CEO da Red, que é uma empresa aqui de Fortaleza, especialista nesse tema, vai tirar a dúvida para a gente, né, Lara? Assim, que dimensão grande é essa da questão da regularização imobiliária? São mais de 30 milhões de imóveis, isso responde a 50% dos imóveis de todo o país. Por que isso acontece, essa irregularidade, né? Assim, o que é que falta para essa regularização imobiliária? Na verdade, é um dado alarmante. Mais de 60% dos imóveis do Brasil não tem sequer documento em cartório. E uma grande parte que tem documento em cartório tem irregularidade. E por que acontece essa irregularidade? Porque há divergência do cadastro imobiliário. Então, um imóvel, ele é cadastrado em vários órgãos. Ele é cadastrado na Prefeitura, ele é cadastrado na Secretaria do Patrimônio da União, ele tem um cadastro no próprio cartório. E quando há divergência dos dados em relação a esse imóvel, que também pode ser uma divergência com o que existe na realidade, em loco, existe uma divergência desse cadastro, essa divergência é o que gera a irregularidade. Então, isso acaba prejudicando o proprietário no momento em que ele precisa fazer algo com esse bem, se ele quer vender, se ele quer financiar, se ele quer dar em garantia, em caso de transmissão para um herdeiro, por exemplo. Então, e aí tem com relação também, ela afeta diretamente a valorização do imóvel, assim, por que um imóvel regularizado, né, sem nenhuma pendência, ele pode valer mais do que um com alguma pendência? Eu costumo dizer que imóvel regularizado tem mais valor. Mas por que ele tem mais valor? Porque a valorização do imóvel está diretamente ligada à segurança jurídica dele. Eu não tenho como dissociar essas duas coisas, né? Então, assim, a regularidade do imóvel está vinculada à segurança jurídica, a segurança jurídica está vinculada à liquidez, a liquidez está vinculada à competitividade, a competitividade à valorização. Então, assim, está tudo interligado. Quando você compra um imóvel, você não pode olhar somente para as características dele. Quantos quartos, a localização, você tem que olhar se ele está juridicamente perfeito. Qual o documento do imóvel? Você tem que olhar a qualidade do bem, a qualidade do documento do bem.
E isso está diretamente ligado à liquidez. Isso torna mais fácil ou mais difícil a venda. Isso torna mais fácil ou mais difícil o aluguel, por exemplo. E como é que as pessoas podem saber, né, se o imóvel em que elas moram, enfim, está regularizado, não está, enfim, às vezes tem as famílias grandes, né, o pai ainda mora, o filho que já é adulto ainda mora com os pais. Como é que ele sabe, assim, se o imóvel é regular ou tem alguma pendência? Afinal, você falou, são vários órgãos, né, que compõem essa regularização. Eu costumo dizer que a necessidade de regularização ela é muito alta, mas o interesse das pessoas por isso só aparece quando precisa, quando há uma necessidade. Isso é real. Então, assim, quando há dor, as pessoas procuram empresas especializadas na área, procuram advogados, procuram ajuda para solucionar. E essas pessoas especializadas têm os caminhos necessários para tornar isso mais simples. Mas, para além disso, existe uma necessidade de ser trabalhada, porque você não precisa sentir a dor para poder ir atrás de regularizar. Você pode se antecipar. Por quê? Porque isso vai te gerar você vai perder menos tempo na hora que você vai precisar fazer alguma coisa. Então, se você está precisando vender um imóvel, você descobre naquele momento que você tem pressa, que o imóvel não está regular, você vai deixar de vender. Você vai ter que parar para regularizar. Se você está diante de um inventário que você precisa transmitir o imóvel para o herdeiro e você descobre naquele momento que tem uma pendência, você vai atrasar a conclusão do inventário. E assim por diante. Então, é importante que as pessoas tenham consciência da necessidade de pensar sobre isso de forma antecipada. Pois é, Lara, como eu estava imaginando aqui que muitos proprietários até desconhecem, né, se o imóvel tem alguma irregularidade, né? Quais são os principais indicativos assim que o imóvel está com algum tipo de pendência? Olha, a primeira coisa que eu indico é que a pessoa verifique se o imóvel tem um documento. Né? Se ele tem um documento, se ele está registrado no seu nome. Se ele estiver registrado junto a um cartório de registro de imóveis, ele tem um documento. Depois disso, você vai ver se ele está devidamente qualificado, ou seja, se ele está devidamente caracterizado. Se a área dele corresponde à área in loco, se as características do titular do imóvel, do dono do imóvel, estão estabelecidas na matrícula, né? Se os vizinhos se os imóveis vizinhos estão estabelecidos na matrícula, se o imóvel tem alguma pendência que conste na matrícula, ela precisa ser retirada. Então, existem várias questões que podem ensejar a necessidade de uma regularização. Essa regularização, ela tem a ver, assim, tem algum tipo de relação com a questão tributária, assim, as pessoas, quando vão declarar, né, que tem algum tipo de imóvel, isso também precisa estar correto, assim, na hora de declarar? O imóvel, ele é declarado patrimonialmente, mas ele precisa de um documento atrelado a ele. Né? Então, é importante, é cada vez mais importante isso. Inclusive, a gente tem agora, com a reforma tributária, o cadastro imobiliário brasileiro, que é exatamente a ideia de que esses órgãos sobre os quais eu comentei aqui, o cartório, a própria Receita, a Prefeitura, elas indiquem a esse cadastro, que é um cadastro vinculado ao governo federal, indiquem informações e dados sobre esses imóveis para que haja um cadastro unificado, para que seja facilitado o conhecimento sobre as informações dos imóveis. E a tecnologia está aí para isso, né? Para poder fazer essa inovação. Não tem a menor dúvida. Depois que a tecnologia nos trouxe essa condição de trazer isso de forma unificada e esses dados de uma forma muito mais simplificada, isso vai facilitar o conhecimento para todo mundo e vai gerar oportunidade para regularizar de forma mais facilitada, com certeza. Pois é, o recado está dado porque, assim, se você tem algum imóvel, é bom ir buscar essa regularização, porque também não é um processo assim do dia para a noite, né, que se resolve isso. Não é. A depender do tipo de necessidade de regularização, isso pode ter um tempo maior, um tempo menor para ser concluído. Lara, muito obrigado, viu, pelas suas informações. Tá aí, o recado está dado, realmente, você tem algum imóvel, procure a regularização para não ter nenhum tipo de pendência, nenhum tipo de problema na hora de vender, na hora de fazer um financiamento, colocando o imóvel, né, como garantia.
São essas as informações, agora a gente volta ao estúdio. O Destaques fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.